Bom dia a todos, muito obrigado em nome da diretoria da Sabesp aos organizadores. Gostaria de lembrar que se a gente está aqui hoje, de certa forma, graças à Mesa Paulista de Produção Mais Limpa, né? E que foi um esforço que foi inicialmente feito pela CETESB. Então, a gente tem que acreditar a CETESB, essa iniciativa pioneira já de 1998, se não me engano. Bom, eu vim aqui para apresentar rapidamente a Sabesp. Pode passar? É uma empresa fundada em 73. A princípio, era uma empresa pública de economia mista. Hoje, é uma empresa de economia mista, mas de capital aberto. Isso mudou substancialmente as práticas de gestão da companhia. A nossa atribuição principal é planejar e executar projetos e sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Nós temos um patrimônio de 9 bilhões e 16 mil, quase 17 mil empregados. Pode passar. Do ponto de vista de gestão, nós cada dia mais somos conduzidos às boas práticas de gestão por diferentes motivos. O primeiro é porque nós temos um serviço essencial de natureza pública e nós devemos transparência e enfim, tanto acionistas majoritários, no caso do governo, quanto os acionistas minoritários, mas nós temos 26 milhões de pessoas que consomem os nossos produtos. E pode passar, por favor? Fixamos como diretrizes estratégicas empresariais o crescimento da empresa. Obviamente, esse crescimento tem que se dar dentro dos limites da capacidade de suporte de onde a gente opera. Serviços públicos de qualidade, universalização no abastecimento de água, sustentabilidade social, econômica e ambiental e otimização das nossas relações externas. Pode passar. O quadro no qual nós operamos, ele é traduzido por essa imagem. Nós somos uma empresa que dependemos de um recurso chamado água. Nós temos aqui no Brasil cerca de 35 mil metros cúbicos por habitante ano, de disponibilidade hídrica. Em São Paulo, esse valor cai para 2.400. Na região metropolitana, cerca de 200 metros cúbicos por habitante ano. Essa disponibilidade ainda comprometida pela qualidade, e quando a ONU nos dá essa indicação de sustentabilidade, quer dizer, a gente teria que ter, no mínimo, para ser sustentável, mais de 2.500 metros cúbicos por habitante ano. Isso quer dizer o seguinte, que nós dependemos fortemente do tema que nos traz aqui hoje. Não há possibilidade de continuarmos a operar com esses padrões de disponibilidade se não tivermos uma nova perspectiva de consumo e de uso desse recurso. Pode passar, por favor. Aqui é um quadro geral de onde a Sabesp opera, como ela está operando hoje. Nós temos uma população de cerca de 22 milhões de pessoas, 23 milhões atendidas com água potável. Cerca de 3 milhões e 200 nós atendemos com água tratada, quer dizer, a Sabesp fornece água aos municípios e os municípios distribuem. E estamos avançando fortemente na coleta e tratamento de esgotos. Pode passar? Esse é o quadro aqui em 2007, 99% de abastecimento de água, 78% de coleta e 63% do esgoto coletado está sendo tratado. Aqui mostra um quadro. É óbvio que a questão da mortalidade infantil não está só associada ao abastecimento público e coleta de esgotos, mas o saneamento básico é um forte indutor de melhorias nesse indicador. Nós temos esse quadro bastante claro entre 2002 e 2006. Os investimentos que foram feitos em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos resultaram, entre outros fatores, numa queda bastante expressiva da mortalidade infantil no Estado. Bom, como nós chegamos a esse ambiente que nós chamamos de mesa redonda de produção mais limpa? Nós fomos cofundadores da mesa, junto com a CETESB, Fiesp, Ciesp e outros atores, IPT, enfim. Já em 2002 estivemos presentes na fundação da mesa, pode passar,
Continuamos nessa parceria e, em 2006, a Sabesp assinou a Declaração Internacional de Produção Mais Limpa. Vários de vocês estavam presentes. Pode passar, por favor. E, nesse novo ambiente, nós, agora, recentemente, a Sabesp se reestruturou uma diretoria para torná-la uma diretoria também de gestão ambiental, criou uma superintendência de gestão ambiental, e nós temos feito um esforço enorme. Acabamos de fazer uma revisão da política institucional ambiental da companhia e pusemos essa política à consulta pública. Ficaram 2 meses e pessoas, as mais variadas pessoas entraram com as mais variadas sugestões. Enfim, começamos a olhar para fora, a nos relacionar com o público, a nos expor em relação à questão ambiental. Estamos empreendendo um forte programa de capacitação na área ambiental, investindo fortemente num sistema de informações corporativas de natureza ambiental. Nós temos vários sistemas e eles precisam se conversar, porque a questão ambiental permeia todas as atividades da companhia, desde compras, empreendimentos, enfim. Não é um pequeno esforço pensar em sistema de informação que seja um sistema realmente sistêmico, né, que permeia essas atividades, trabalhando fortemente em melhoria de processos, sem o que não existe condição de avançarmos, e isso tudo pode e deve resultar numa melhoria, numa evolução das nossas relações com os parceiros. Bom, um grande desafio já foi falado aqui, nós estamos vendo isso na mídia todos os dias, e para a Sabesp essa é uma questão muito particular, até porque esse desafio, os impactos que essa questão trazem, elas já chegaram para nós há algum tempo. Eu quero passar rapidamente aqui para vocês terem uma ideia do que isso representa para uma companhia do porte e da expressão da Sabesp. Pode passar? Bom, nós temos 26 milhões de pessoas que nós temos que atender. Quanto maior a previsibilidade do ponto de vista climático, maior a flexibilidade que a gente tem para operar os sistemas. Ora, essa previsibilidade está caindo de uma forma assustadora. Portanto, nós temos muito menos flexibilidade. Isso quer dizer que nós temos que tomar atitudes muito mais conservadoras do ponto de vista de regularização de água, de abastecimento de água, e isso pode requerer muito mais investimento, tanto em operação quanto em regularização. Então, isso não é uma coisa trivial para uma companhia como a nossa. Né? Na região metropolitana, que nós temos quase 19 milhões de pessoas atendidas, grande parte do faturamento da companhia, praticamente toda a produção é feita em grandes represas e, portanto, a questão climática afeta profundamente o status dessa produção. Pode passar, por favor? Esse quadro ele já nos atinge há algum tempo e cada dia mais está ficando mais evidente que esses eventos extremos produzem impactos absolutamente significativos na qualidade, na quantidade de água, na capacidade de regularização, enfim, isso assoreia represas, isso traz problemas de toda a ordem. Nós temos um problema, essa elevação do nível do mar, a Sabesp opera todos os municípios do litoral. Né? Você, pensando numa elevação pequena que seja do nível do mar, isso tem um reflexo nas nossas captações, que são captações em rios estuarinos. Quer dizer, você tem aumento, a intrusão de cunha salina, ou nós mudamos a estação de lugar, ou nós mudamos a captação, ou nós mudamos a tecnologia, enfim. E do ponto de vista da rede coletora, qualquer aumento do nível de água no lençol causa e pode causar impactos do ponto de vista sanitário e operacionais. Então, essa é uma preocupação muito forte da companhia, né, na operação de sistemas de esgotos nas cidades litorâneas. Pode passar? Isso aqui é um quadro, quando eu falei que já nos afeta, em 2003, quem vive em São Paulo sabe disso. Em 2003, nós tivemos esse quadro em praticamente todos os mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Isso na ponta da oferta, né, da disponibilidade hídrica. Tem o outro lado, que somos nós. Quer dizer, nós é que geramos a demanda de água que faz essa represa secar ou não. Então, isso leva à necessidade de repensarmos o nosso processo de relação com os clientes e as nossas práticas de consumo. Pode passar? Em função desse quadro, eu estou listando aqui algumas das grandes linhas de ação da Sabesp, vou ficar por aí, que nos ajudam, de certa maneira, a lidar com essa questão.
O programa de uso racional da água, nós teremos aqui amanhã, se não me engano, uma sessão técnica, uma sessão de treinamento a respeito dele. A redução de controle de perdas, quando a gente reduz a perda de 1 metro cúbico de água tratada, você tem uma redução de perdas de energia, perda de manancial, perda de... é uma cadeia praticamente difícil de ser mensurada, mas é absolutamente significativa. O reuso de água, estamos avançando fortemente para adotar o reuso planejado de água, porque reuso de água já se faz há muitos anos. Reciclagem de água nas estações de tratamento de água e de esgoto, quer dizer, nós precisamos dar o exemplo dentro de casa. Ao produzir água, se gasta muita água. Ao se tratar esgoto, se gasta água. E, portanto, temos que fazer isso bem feito. Conservação e uso eficiente de energia. Para vocês terem uma ideia, a Sabesp é a maior consumidora individual de energia do Estado de São Paulo, e, portanto, qualquer 2, 3, 1% faz uma diferença enorme. Estamos publicando hoje o primeiro edital para fazermos o inventário e gestão de emissões de carbono, que tem uma repercussão enorme numa companhia como a Sabesp. A gestão de carbono está relacionada para nós, hoje, com governança climática, com governança empresarial, né? Não é só de natureza operacional. Programas de proteção e recuperação de mananciais, programa Córrego Limpo, nós temos quase 3 centenas de córregos já ranqueados para podermos trabalhar. Esse trabalho já está trazendo evidências. Projeto Tietê e o projeto de saneamento da Baixada Santista, que a gente chamou de Onda Limpa, que está trabalhando todo o saneamento básico do litoral. Um programa de responsabilidade social que tem mais de 100 projetos elencados e educação em todos os níveis. Não há mais a possibilidade de pensarmos em educação ambiental para a escola, educação em todos os níveis, internos, internamente e externamente. Pode passar, por favor? Bom, aqui são exemplos, nós trouxemos um consultor para fazer uma palestra para a gente outro dia, eles estão projetando uma cidade sustentável na Inglaterra. E ele trouxe alguns desenhos que mostram para a gente como é que se pode ser criativo. Isso aqui é uma estação de tratamento de esgotos com utilização de energia solar dentro de um prédio de edifícios, né? Vocês não veem a estação, né? Pode passar, por favor? Aqui é um outro exemplo de tratamento de esgotos sem consumo de energia elétrica. Isso se faz com plantas, enfim. São tecnologias que despontam aí. Pode passar. Essa questão de usar tecnologias ou usar nova forma de construção e de operação, enfim, nós temos que avançar muito nisso. As cidades são o local de moradia do mundo. O mundo está se urbanizando com uma velocidade enorme. Cada vez mais as companhias de saneamento vão ter que entrar nessa questão e vão ter que desenvolver tecnologia para lidar com captação de água de chuva, energia, etc. Então, pode passar? Isso aqui é uma ideia de uma casa totalmente sustentável. Pode passar? Pode passar. Captação de água de chuva. Aí um outro exemplo de drenagem. Nós estamos com pouco tempo. Pode passar. Aqui um exemplo de um sistema de drenagem de um edifício que capta água, capta água para utilização no próprio edifício. Bom, eu paro por aqui. Eu acho que o que eu queria trazer era essa mensagem mesmo da Sabesp, agradecer a todos os que são clientes da Sabesp e os que não são, que serão ainda, e muito obrigado a todos. Tá bom, obrigado.